Boa Continuamos tarde. Continuamos então com esse Digital Day que vem y ahora tá nos indo vamos muito a bem. Obrigado a todos que estão aí. casos de éxito. E La agora segunda tanda é o de momento dos casos de tenemos sucesso. Já uno más tivemos temprano, um liderado caso de por sucesso mais cedo, liderado pela caso Megan, de e agora é a minha ahora parte, apresentar un colega y alguien con um el que hemos hecho colega muchos e trabajos aquí en alguém Argentina. com quem fez muitos trabalhos aqui na Argentina, e eu solicitei para ele que apresente um caso, Un caso, una solución muy uma concreta solução muito que nos concreta pareció que interesante, achamos muito conectado interessante, con que la tem a ver, presentación anterior, ¿no? De cómo conectado com o painel las anterior, de como as companhias, quando procuram digitalizar procesos seus o algún tipo processos de ou proceso algum tipo de se encuentran con processo, diferentes encontram escenarios, ¿no? diferentes Y contextos. cuando el E cambio de quando proceso hum, necesariamente a se alteração de um requiera processo que leva la uma digitalización y la dinâmica descentralización que no a está dispuesta, companhia, a empresa não está disposta a seguir, podemos ayudar então aí podemos y Daniel ajudá-los. tiene una E o tecnología Daniel, que tem de uma tecnologia interessante de ha microserviços, podido encontrar conseguiu esa encontrar solución en el essa tiempo solução que necesita la no empresa tempo que y precisa a nosotros, empresa e, é claro, organizaciones que están em organizações que estão bajo compliance, también tener sob compliance, todas também esas ter um procesos. cumprimento de todas as Bienvenido regulamentações. Então, Daniel, bem-vindo, Daniel Galante, con la que que é da hemos empresa trabajado Tiguan, com a qual muchísimo. trabalhamos muito nos últimos Presentar tempos, e ele vai éxito. apresentar um caso de sucesso Y otro específico. tema, E outra questão também, del estamos mercado de las falando compañías do de seguros. mercado das companhias de Así seguros. que bienvenido. Daniel tem muita experiência nessa área. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Norberto. Vou compartilhar uma apresentação que vai servir como guia. E como você disse, trabalhamos na indústria dos seguros. Nesse caso, vamos apresentar um caso em que justamente o que acontece geralmente nas companhias de seguros, que é que tem sistemas centrais legados. Uriel já falou sobre a questão da evolução do negócio, que muitas vezes o negócio evolui e é muito difícil depois levar toda essa tecnologia que tem as companhias, em que a evolução talvez é um pouco mais difícil. E, bom, o problema é a conjuntura, que se dá na conjuntura, é que para as empresas de seguro é muito difícil evoluir na velocidade demandada pelo negócio. E essa demanda trata-se de gerar ambientes colaborativos e muito regulados. Isso torna muito complexo, por sua vez, é muito colaborativo poder entrar em contato e gerar ambientes colaborativos com indústrias financeiras, sobretudo com os bancos. E aí começam a se desenvolver um monte de desafios e problemas que nós fomos resolvendo por meio de um processo de amplificação na nuvem ou geração de aplicativos na nuvem que nos permitem ampliar os braços das companhias para gerar novos negócios digitais sem necessidade de uma mudança de core, que é uma mudança muito maior, muito mais cara, digamos, para a companhia. Nesse caso, como trabalhamos juntos? É o que, de alguma forma, falando no capítulo anterior, né, com a equipe, houve um planejamento ágil, nesse caso, e, sobretudo, também uma definição das necessidades dessa seguradora em termos de processos, né? Quais são os processos que estavam, de alguma forma, mais desafiados, digamos, entre a demanda do negócio e a tecnologia. E o foco foi colocado na comercialização e subscrição, ou assinatura, que é um ponto muito complexo das companhias de seguro, em que é fácil comercializar, mas tudo comercializado se transforma em risco para a companhia seguradora, que depois tem que indenizar.
é um ponto sensível que precisa de muita análise, sobretudo na distribuição eletrônica desses produtos. Nesse caso, a colaboração com Mercatile e que nos levou ao sucesso foi analisar esses processos detalhadamente, documentar e planejar toda a amplificação. Aí, justamente, o desenvolvimento de um aplicativo ou de um conjunto de aplicativos, como é nesse caso, não apenas precisa da parte para segurar, senão também o que falaram previamente, que tem a ver com a transformação cultural, como a companhia vai absorver esses processos. E, por sua vez, também que o processo de amplificação não é apenas gerar um serviço e deixá-lo na nuvem, mas também envolve um monte de práticas relativas à segurança, compliance e, sobretudo, o desenvolvimento de código seguro, que também, e essa é uma prática que é transferida a partir das nossas equipes de tecnologia para as equipes de tecnologia das seguradoras. E isso precisa de uma mudança muito grande dentro da companhia, que devemos acompanhar o processo. Dentro do caso já e do que foi realizado, houve duas grandes etapas. Numa primeira etapa, que focou toda a infraestrutura e o ecossistema com o qual se relacionava essa infraestrutura. A demanda, como falamos, é começar a ter processos de venda muito mais ágeis, colaborativos, abertos, e qualquer broker possa assinar um aplicativo de forma segura e poder gerar vendas e incorporar riscos na plataforma. Por sua vez, também poder diversificar isso por meio de seguros embebidos. Para citar um exemplo concreto, é vender, por exemplo, um seguro num ecossistema que não é tão habitual como é um retailer. E viver em um processo de vendas em que uma pessoa, sei lá, compra ferramentas para fazer uma obra que também, dentro do contexto dessa demanda, possa, de alguma forma, levar seu certificado de acidentes pessoais, porque vai trabalhar em um local que o precisa, né? Há um ecossistema, uma infraestrutura que, de alguma forma, se interrelaciona com um monte de entidades e, particularmente, como as seguradoras são entidades reguladas, toda a interação é submetida a um processo que tem que ser cuidadosamente revisado, sobretudo do ponto de vista da segurança, proteção de dados pessoais, entre outras questões de informação intercambiada entre as diferentes entidades. Isso quanto à primeira etapa, onde foi colocado o foco em um primeiro momento. Depois, uma segunda etapa de desenvolvimento puro. Tecnologicamente foi conectar esses processos que estavam dentro da companhia, que eram processos legados, e exportá-los para um ecossistema amplificável na nuvem. Com tudo isso, o que implica, aí tem um processo de mudança cultural muito profunda que afeta diferentes áreas, sobretudo a partir de operações e sistemas das seguradoras. Para ter um panorama de como fica o mapa da infraestrutura, talvez seja muito técnico, mas foi considerado, entre muitas mudanças, a mudança na segurança. Então foram divididas as responsabilidades de uma plataforma, de um sistema legado, que é um sistema monolítico, está tudo numa única coisa,
como foi falado anteriormente, um AS400, tenho tudo ali dentro, está tudo aí, e não há forma de separar ou mitigar o risco por partes. Então, foi dividido em redes privadas, as responsabilidades foram aplicadas em diferentes tipos de load balance, foram divididas essas responsabilidades em microserviços para que todo o processo de verificação e o negócio possa ser controlado com pedaços muito pequenos que consistem em responsabilidade única. Então, se estamos falando da configuração de um produto, de um seguro, há microserviços que se dedicam a isso, a cotação, comercialização, etc, etc. E, por sua vez, uma coisa muito importante nessa etapa que costuma ser feita e que é muito complexa porque, novamente, são companhias reguladas, é o fato de criar nuvens híbridas. Isso quer dizer que dados que hoje residiam em bancos de dados on-prem que estavam dentro do contexto da companhia começam a circular na nuvem. O que acontece com isso é que, logicamente, cada país tem diferentes tipos de regulamentações para poder proteger esses dados. Então, nós somos uma companhia regional e nos adaptamos a cada uma das regulamentações dos países da América Latina, mas é um processo que temos que abordar e foi parte da abordagem feita nessa etapa. Para dar um exemplo concreto, por exemplo, na Argentina, é muito forte tudo que tem a ver com proteção de dados pessoais e, por exemplo, a maior quantidade de provedores cloud em zonas economicamente viáveis nos Estados Unidos. E, por exemplo, para a Argentina, os Estados Unidos é uma zona não segura, não do ponto de vista da segurança per se dos dados, mas os Estados Unidos prioriza a segurança nacional versus a segurança das pessoas. Então, qualquer um poderia ver esses dados sem problema. Então, levar para a nuvem esse tipo de processos tem seus desafios. Então, aí, novamente, parte da tecnologia oferecida pela nuvem é poder selecionar em que zona vai viver cada dado. Isso foi parte de um grande desafio que foi levado adiante. A segunda etapa, que tem a ver com a etapa de desenvolvimento, e houve análise funcional dos requerimentos, muito know-how na indústria de seguros, e depois foi desenvolvido tudo que é o processo normal de apificação, que não é apenas o fato de criar um microserviço e lançá-lo na nuvem, mas sim colocar em andamento um processo de desenvolvimento que vai da criação dos serviços até a infraestrutura como código. Isso queria dizer que em qualquer momento a seguradora possa criar toda essa infraestrutura que falamos previamente, fazendo um clique em qualquer solução cloud. Então, esse processo abrange um monte de coisas que vão a partir da criação dos projetos, da arquitetura, o testing e como essa testagem é realizada, a definição de como será utilizado o aplicativo por meio de OpenAPI e a implementação dos endpoints com seus correspondentes testes. É isso que consistiu essa segunda etapa de implementação que nos levou a ter sucesso nessa modernização e transformação digital que levamos adiante com essa seguradora. Basicamente, os benefícios técnicos obtidos, logicamente,
foi o processo de apificação e contar com essa infraestrutura como serviço. Também aumentar a segurança no ciclo de vida de desenvolvimento e de DevOps da plataforma. Isso não é menor, ter um desenvolvimento mais seguro e estruturado. É claro que se foram containerizados uma grande quantidade de serviços e modernizado todo o pacote de serviços que estava oferecendo por meio da nuvem. E, por sua vez, também gerou uma camada de segurança e de governo de dados, que também é muito importante, que tem a ver com todo o acesso de dados baseado em permissões, que é muito mais complexo que simplesmente ter uma coisa monolítica, faz um request e vem todos os dados juntos. Então, do ponto de vista técnico, esses foram os benefícios. Logicamente, o benefício maior foi os processos de negócio que conseguiram, de alguma forma, suprir essa brecha que tinha entre a velocidade em que acontecia o negócio e que a companhia poderia gerar produtos novos para comercialização e estar a par da velocidade em que se movimentava a indústria financeira, né, em torno do seguro, né? O surgimento de novos jogadores tecnológicos nesse negócio, por exemplo, conseguimos essa adaptação e conseguimos prestar serviços para esses jogadores que demandam muita tecnologia. Logicamente, houve muito mais certeza quanto ao processo de venda, mais velocidade. Como os processos foram automatizados, houve uma economia significativa em custos. E, sobretudo, algo que é muito importante e que apificar vários processos core da seguradora, o que conseguimos foi maximizar a quantidade de canais e desenvolver uma estratégia omnichannel em que um serviço que antes era prestado por meio de um único canal, agora pode ser prestado por um canal de produtores, um portal de segurados ou através de diferentes tipos de atores que estão na indústria dos seguros. Do ponto de vista do negócio, foi maximizado muito toda essa visão de omnichannel sobre esses processos. Depois também outra das buscas que tinha a seguradora era não ficar de fora da possibilidade de oferecer seguros embebidos, que é algo que está no auge agora e tem a ver com que a seguradora possa, de alguma forma, projetar seus braços e se incorporar em diferentes setores, como pode ser o e-commerce. Eu, por exemplo, comprar um veículo e poder fazer uma cotação do veículo que estou comprando, ou comprar um eletrodoméstico e já ter o certificado de garantia estendida por meio de uma seguradora, garantindo a soma, né, o montante do artigo que eu estou comprando numa loja de e-commerce. Essa foi a procura, e aí era muito importante frisar nessa alavanca tecnológica para poder, de alguma forma, automatizar e integrar também o e-commerce ou um retail com uma indústria financeira de seguros. Também abrir as portas para a venda de outro tipo de negócios que tem a ver com microseguros, que são negócios de muito volume, que sem a alavanca da tecnologia se torna muito complexo que o negócio seja rentável. Então, desse ponto de vista, também conseguimos montar esses novos negócios de forma mais veloz e também conseguimos fazer essa provisão de altos níveis de informação por meio da nuvem. Algo importante, quando falamos desses negócios, estamos falando
de empresas que vendem 400 mil certificados por mês, é um grande volume. E, novamente, o desenho cloud e todo o desenho dessa plataforma na nuvem é a que dá sustento tecnológico para poder fazer seus picos e poder escalar o tempo todo em função da demanda que têm os consumidores. Sem ter nenhum tipo de interrupção. E, por último, e para concluir, a modernização desses sistemas centrais é uma mudança muito estratégica que as seguradoras estão fazendo, nós como companhia o fazemos, e também há a opção de simplesmente modernizá-los. Isso, de alguma maneira, redefine, fatoriza todo o conglomerado interno da companhia em como elas vão começar a prestar seus serviços. Trata-se de um desafio que todas as companhias têm um longo caminho pela frente nesse sentido, e é um caminho extremamente necessário. Todas as companhias de seguro, mais cedo ou mais tarde, estão migrando a ser companhias tecnológicas. Todo o mercado vai ser através da tecnologia, então é necessário a modernização e trabalhar com APIs. Isso é mais do que uma expressão de desejo, um dever para todo o mercado. Há muito trabalho pela frente nesse sentido e muito trabalho para fazer em conjunto com a Baker Tilly. Exato, por isso me pareceu importante mostrar esse caso no qual esses serviços, como a velocidade nos levou a ter que interagir e nos levou por esse caminho. Eu te agradeço muito. Ainda vamos a lugares nos quais as pessoas vão anotando à mão, por exemplo, médicos com os resultados de análise. Ainda há essa lacuna, coisas super digitalizadas, e por outro lado temos essa outra realidade. Bem, esse é um pouco o nosso papel. Bem, muito obrigado então, muito clara a sua apresentação.